Amém, amados? Quero ministrar agora a palavra para o teu coração. E como a gente está falando aqui hoje sobre problemas, né, dos jovens, essa geração, né, que está emergindo, a geração Z, né, que é aquela geração que já nasce com o celular na mão praticamente. Deus me deu uma palavra aqui para estar corroborando com isso que a gente está tratando aqui hoje, que eu coloquei o título de Anos Dourados. Diz um certo adágio que só se valoriza algo quando se perde. De fato, muitas vezes só reconhecemos o valor de algo quando perdemos. A obviedade disso está no fato de que nós não sentimos falta daquilo que temos, sentimos falta daquilo que não temos. É por isso que aquilo que não tem, ou daquilo que já não temos mais, né? Então, a gente sente falta e por isso aquilo que a gente deixou de ter passa a ter um valor maior do que tinha quando a gente tinha posse daquilo, né? Então, a gente só reconhece o valor de algo realmente quando perde, porque a gente sente a falta. Coisas que o dinheiro pode comprar e coisas que o dinheiro não compra, né? Estão dentro do bojo aí das coisas que muitas vezes a gente só valoriza depois que perde, né? Às vezes uma mulher vai embora porque o marido a destratava, o marido está lá sozinho, poxa vida, pensando bem, ela era um amor de pessoa, mas agora, né? Agora é tarde. Ou então vai lá, vai atrás e pede perdão e tenta recuperar o que você não valorizou quando você tinha por perto, tá? Mas eu quero falar agora especialmente sobre algo que confirma de modo muito profundo essa verdade, algo que muitas vezes nós perdemos e que só vamos dar valor muito tempo depois. Chama-se tempo. Tempo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e alegram os teus olhos, e agradam os teus olhos. Mas lembre-se, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. E no capítulo 12, versículo 1 também, ele vai completar esse pensamento dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Olha que palavra profunda, né? A primeira diz: alegra-se, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração, tal, aproveite a vida. Mas ele dá um alerta aqui, lembre-se que de tudo Deus vai pedir conta. E depois ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha existência? Bem, a partir do momento em que nós damos o nosso primeiro suspiro, assim que a gente sai da barriga da mãe, o relógio do tempo começa a contar. E tem uma coisa interessante no relógio do tempo, é que ele não tem aquele cliquezinho de parar, né? De dar pause. O tempo não para. E também o tempo não retrocede. O tempo avança, o tempo continua. Então, quando nós nascemos, o cronômetro do tempo começa a contar e ele vai seguir apenas em frente. Chama-se relógio da vida ou tempo. O tempo é tudo que você tem. A coisa mais importante que você tem na vida é o tempo. Porque se você perde o tempo, se o tempo deixa de existir na tua vida, você simplesmente deixa de existir. O tempo, então, é teu principal valor. E muitas vezes você não valoriza como deve ser valorizado. O tempo é tudo que você tem para fazer algo. Você tem tempo para projetar, trabalhar, conquistar, amar, ajudar, fazer o bem, fazer o mal, se divertir, né? Então você faz todas essas coisas dentro de um tempo. Tá? Você tem 24 horas por dia de tempo. E eu não sei quantos anos de tempo você vai ter, né? Que a nossa vida ela é dividida em partes, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Não sei quantos anos você vai viver.
Mas uma coisa eu sei, um dia o cronômetro da sua vida vai parar. E Deus ele vai pedir conta do que você viveu até o momento em que o cronômetro parou. Do momento em que o cronômetro começou a contar o seu tempo, até o momento que esse cronômetro parou, Deus vai pedir conta. E que desculpa você vai dar para Deus? Ou qual vai ser o seu argumento para Deus? Porque Deus te deu algo muito precioso, chamado tempo, para você viver, para você glorificar o nome dele sobre tudo, né? O tempo, ele não para mesmo que você durma. Eu vou dormir, então o relógio do tempo, vai dar um pause. Não. Enquanto você dorme, o tempo continua passando. Enquanto você está sem fazer nada, o tempo continua passando. Você não pode voltar no tempo. Não no tempo cronológico, você pode voltar no tempo no seu pensamento. Quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal. Então você volta, né, no passado. Mas até enquanto você está meditando no que passou, o tempo está avançando na sua vida. E aí quando você vai se despertar para a vida, muitas vezes você perdeu o tempo que estava à frente de você, em detrimento de estar olhando para o tempo que ficou para trás, né? Bom, com certeza o escritor do texto, desse texto bíblico que eu acabei de ler, ele viveu o suficiente para entender o valor do tempo e também nos advertir sobre a importância de cada momento que vivemos dentro desse cronos, dentro desse tempo. Bom, quando eu era mais jovem, eu achava que tinha que aproveitar a vida. Afinal, a vida é uma só se vive uma vez. A vida é curta, então, e era pregado esse refrão, né? Que eu tinha que aproveitar a vida, o melhor que a vida tinha para me oferecer dentro da minha perspectiva, dentro da minha compreensão do que era melhor, né? Porque às vezes a gente pensa que o melhor para nós é curtir, né? Aquilo que era importante para mim era o meu coração que determinava. E a Bíblia diz que o coração da gente é enganoso e desesperadamente corrupto. E a gente, então, eu, né, no caso aqui, me deixava levar pelo que o meu coração sentia. Só depois de convertido que eu fui entender que meu coração estava me enganando o tempo todo. Que a Bíblia diz que o coração da gente é corrupto. Tem até músicas cristãs que dizem, siga o teu coração, ouça o que diz teu coração, amado, não ouça não. Não ouça o que diz teu coração não, ouça o que Deus diz, ouça o que o Espírito Santo diz, ouça o que os seus pastores dizem, ouça o que os teus pais dizem, menos o que o seu coração diz, porque o seu coração vai te enganar. O coração da gente é enganoso. Nem você mesmo conhece o seu próprio coração. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. E é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha contra nós, ele nos coloca contra o tempo. Ele está sempre nos oferecendo produtos falsificados. E muitas vezes por um preço super caro. E o pecado é o seu principal produto, né? O pecado nos faz perder tempo. O pecado nos faz perder a comunhão com Deus, nos faz perder o rumo da nossa vida. E depois a gente leva muito tempo para reencontrá-lo, né? E muitas vezes o pecado vem numa embalagem legal, atraente. É aquela coisa de você querer vender um produto e aí você maquia aquele produto, você coloca cores bonitas, você coloca uma foto, como uma propaganda de televisão, né? Você vai vender, por exemplo, uma cerveja, bota uma moça bonita, seminua, para vender uma maldita cerveja, né? Não sei o que uma moça seminua, né? Seminua tem que ter uma loira ou uma morena ali para vender um produto, tá? Então isso, o diabo ele trabalha por esse viés. Aquilo que agrada aos seus olhos, aquilo que agrada ao seu coração. Lembre-se aqui da advertência, né, do livro de Eclesiastes. Anda nos caminhos que satisfazem o teu coração. Mas lembre-se de uma coisa. De tudo que você fizer, Deus vai pedir conta para você. Então, amado, você está livre para fazer o que você quiser. Só que você vai dar conta do tempo que você perdeu ou de tudo que você fez. Satanás, ele pode até oferecer um produto dele. Ou melhor, pulei aqui. Porém, nem tudo é o diabo. Porque se tudo que a gente fizer de errado, a culpa é o diabo, então ninguém vai para o inferno. Só o diabo é que vai. Existe um inferno e para onde vão aqueles que não obedeceram a Deus. E ninguém vai ter desculpa depois no juízo, dizendo, mas foi o diabo que me seduziu. Mas o diabo me enganou. Deus nos deu o livre-arbítrio. O diabo ele pode até te fazer uma oferta, mas você tem a liberdade de aceitar ou rejeitar.
Satanás, então, ele pode até oferecer um produto para você, mas você tem o poder de escolha, ou comprar esse produto das mãos dele ou não. Ele pode te sugerir fazer algo que desagrada a Deus, mas você pode rejeitar. Tá? Então, nem tudo a culpa é do diabo. A culpa é sua. Se você peca, o principal culpado pelo seu pecado é você. Satanás não vai pagar pelos pecados que você cometeu. Jesus não morreu pelos pecados de Satanás, ele morreu pelos seus. Né? Ele morreu pelos meus pecados. Tá? E ele me facultou o poder agora sobre as influências das trevas sobre a minha vida. Então hoje eu tenho força para dizer não para o pecado. Uma vez, há um tempo atrás, um fumante, um amigo meu, né, lá do trabalho, na empresa onde eu trabalhava, ele dizia assim: olha, vocês crentes vivem uma vida tão oprimida, não pode fumar, não pode beber, não pode sair para as baladas e tudo, e dizem que são livres, né? Aí eu perguntei para ele assim, falei assim: olha, você é livre para fumar e para beber, eu sou livre para não fumar e para não beber, qual dos dois é mais livre? Aí ele ficou sem resposta. Se eu quiser fumar, eu posso acender um cigarro e fumar, mas eu sou livre, porque eu sou livre. Mas eu faço uso da minha liberdade para não fumar. Então eu não fumo porque é pecado. Eu não fumo porque eu sou livre. Né? Eu não peco porque é pecado pecar. Né? Eu não peco porque é pecado pecar. Eu não peco porque eu sou livre para não pecar. A escolha que eu fiz. O apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas me convêm. Então, Deus, ele nos dá, né, esse poder da escolha, o livre-arbítrio. Tá? Bom, tudo que você fizer, ou todas as sugestões que o diabo, ou que o mundo fizer na tua cabeça, vai depender do nível de influência que você tem sobre a sua vida, ou quem é que influencia você. Se é o mundo que está te influenciando, então com certeza você vai sair tropeçando, tateando daqui e dali, né, e pecando. Mas se você é influenciado pelas Escrituras, se você é influenciado pelo Espírito Santo, então você vai fazer as escolhas certas. Se você é um cristão autêntico que vive debaixo do conselho de Deus, você vai saber fazer as escolhas certas. Caso contrário, você será enganado. E o diabo, ele é especialista no engano. Mas aí, você não vai ter essa desculpa: ah, Senhor, o diabo me enganou. Ninguém vai poder dar essa desculpa diante de Deus. Tá? Bom, tudo que fazemos ou deixamos de fazer nessa vida tem reflexos tanto no presente, né, como no futuro também. Ou seja, reflexos para hoje e para o futuro também. E esses reflexos podem ser reflexos positivos ou podem ser também negativos. Podemos fazer coisas das quais nós vamos nos orgulhar futuramente, ou coisas das quais nós vamos sentir vergonha e lamentar de ter feito. Você já fez alguma coisa que quando você olha para trás você lamenta ter feito? Coisas que Deus até perdoou, você já foi perdoado, mas que até hoje você carrega a consequência daquilo? Pois é por isso que a gente tem que pensar muito seriamente na nossa vida. Podemos fazer coisas pelas quais nós seremos lembrados com louvor, ou podemos fazer coisas pelas quais poderemos ser lembrados com críticas ou lamentos. De qualquer forma, todos nós vamos deixar um legado, ou para a família, ou para a igreja, ou para o nosso ciclo de convivência. Nós sempre deixamos nossa pegada e nós sempre influenciamos alguém. E nós sempre recebemos influência de alguém. Mas como foi dito aqui no debate, até Mara mesmo falou, né, que quando nossa referência de fé é Jesus, então a nossa margem de erro diminui bastante, né, Mara? Quando a nossa referência de conduta, de fé, de vida é Jesus, você erra menos. O pecado não passa a ser uma regra na sua vida, mas uma exceção. O pecado na vida do crente é exceção. Para o mundo o pecado é regra, mas para o crente o pecado é exceção. E a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós. Agora também não é por isso que nós vamos viver no pecado, né? Bom, já que eu tenho um advogado, então continuar pecando. Todo aquele que peca deliberadamente
Ele não pode se dizer um cristão, porque um cristão não peca. Ou ele não vive na prática do pecado. E se ele vive na prática do pecado, com certeza não é cristão. Porque quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. O Espírito Santo, Jesus, vem fazer morada em nós. E aí, ocorre o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para encerrar essa questão do tempo, né, dos anos dourados, quero fazer a citação aqui de um outro adágio. Eu gosto muito de adágios. E histórias também. Há duas coisas que não se pode conter. E a terceira eu acrescento. Fogo, morro acima, água, morro abaixo. E a terceira, o tempo. Você não segura o tempo, você não pode controlar o tempo. Ele passa por você, independente de você fazer alguma coisa ou não. Então, seja sábio, sabe? Porque quando você estiver já mais velho, quando você estiver talvez no leito de cama, uma enfermidade, ou sei lá qual a situação, você tiver a oportunidade de lembrar de tempo que você perdeu, de coisas que era para você fazer e não fez, ou coisas que era para você ter deixado de fazer e não deixou, e aí então você vai lamentar. Mas hoje é o tempo, diz a palavra, hoje é o tempo sob modo oportuno, hoje é o dia da salvação. Há sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de mudar de rota. Enquanto você está vivo, enquanto o cronômetro ainda não parou, ainda é tempo de mudar. Não importa se você já tem 80, 90 anos, não importa se você já está em estado terminal de alguma enfermidade, o relógio, o cronômetro ainda continua contando e é tempo de mudar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, a partir dessa reflexão, fazer bom uso do seu tempo, em nome de Jesus.